alegria para encontrarmos com o próprio Jesus. Quero ver Deus bíblico. Buscar do meu coração um menino para ministrar, compartilhar juntos algumas experiências, tendo em vista que a proposta temática é provocativa, estimulativa e nos leva à responsabilidade de manter a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um texto que os irmãos conhecem de cor salteado, mas tendo em vista que o tempo está voltando para o outro caminho, está no meu coração. O texto diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queiram sentar-se. Enquanto eu espero e gratidão a Deus pelo rico privilégio de poder estar mais uma vez participando desse trabalho, por exemplo, nós temos lá uma saudade, das dadas voz. Para isso, eu quero agradecer ao pastor Roberto, que me ligou de forma tão robusta comigo, pelo qual eu sei que conheço. Então, agradeço a ele, a sua querida esposa, em nome deles, a esse conheço do ministério, o pastor Marquinhos, e todos aqueles que compõem essa congregação, desde o ministério, a igreja, como também aos amigos que Deus me deu o privilégio de revê-los. Gostaria de citar o nome de todos, mas eles não sabem que é viável, posso esquecer de alguns, mas louvo a Deus pela vida do pastor João, pela Maria Ribeiro, pastor Francisco, mas sempre também, pastor João, muito por vê-los, pastor Léo, enfim, em nome deles, estendo a minha gratidão a todos os outros amigos, vendo o amigo Maurício, professor, Rosaíra, e agradecer ao companheiro delegado, pastor Leonel, que predispor a vir comigo, rever o Olímpio, a mim, é muito bom revê-lo. Se deve ver os tempos de bananeira com ela, a gente sai carregado nos braços. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero não usar a história de Abacuque, mas usar um contexto posterior de um avivamento que ele tanto esperava para Jerusalém. O texto que eu li, na ótica humana, é quase que improvável ele estar aqui, ou não deveria estar na ótica humana, tendo em vista que, se os irmãos observarem, não foi qualquer pessoa que escreveu. Na ótica da didática, eu creio que ninguém acreditaria que Pedro escrevesse algo tão contundente que fosse atingir várias gerações. Quando Pedro escreve a carta, ele escreve as 5 províncias dominadas por Roma na Ásia Menor. Ele escreve a judeus cristãos e a cristãos gentios que haviam se convertido por conta de uma avalanche. E qual os pormenores que tinham tudo para não dar certo? Se os irmãos observarem o contexto hebraico, o judaísmo predominava. E as crianças judias começavam a aprender a lei logo de pequeno. E sendo elas pequenas, era impregnada na sua mente o contexto da lei, que era
ensinado pelos escribas, interpretada e posta em prática com as observações pelos dois principais grupos detentores do poder, os saduceus e os fariseus. Então, criando-se estas crianças, era difícil arrancar delas o contexto da lei. Os irmãos hão de ouvir que o jovem rico disse: desde de criança ou de pequeno eu guardo os mandamentos. Isso era uma praxe para os judeus. O entanto é que os irmãos hão de convir que antes de Jesus vir, alguns anos antes, poucos anos, os irmãos sabem que o contexto religioso era difícil. Eu falei, salvo engano, no período da conversão, no contexto histórico, e permito só recapitular para dar sentido. A história diz que aquilo que era esperado dos judeus virou um fracasso, porque os homens, as pessoas, os escolhidos para provocar um avivamento, para impactar as nações, porque o avivamento não é pular simplesmente, é pulo até hoje. O avivamento não é simplesmente morrer, mas o avivamento é impactar, é estar vivo, impactar não só aqui, mas aonde possível for. Então era impossível haver um avivamento do jeito que estava acontecendo. Por quê? Porque os sumos sacerdotes, que eram a voz principal, e os seus agregados se corromperam. E vejam que quando o Império Romano veio dominar a Palestina, até o contexto religioso ficou subalterno a Roma, a ponto do sumo sacerdote ser substituído, se caso não cumprisse as normas, pelo contexto humano. Por quê? Porque quem colocava eles agora não era mais o contexto levítico, mas sim a Roma, por conta de quê? Por meio de propinas e de interesses políticos e religiosos. Então, como o sumo sacerdote, toda a pleia de obreiros, digamos assim, eram responsáveis pela ordem pública, não só pela religiosidade, mas todo o contexto público dentro da Judéia. Então eles tinham medo de arruaça. Então, os dois grupos detentores do poder, os saduceus, onde estavam os sumos sacerdotes, as pessoas mais ricas, mais influentes, os sacerdotes mais valorizados, estavam nesse grupo, e eles eram responsáveis pelo culto, pela adoração, eles que comandavam. Os fariseus eram um grupo tão forte que pesava pelas observações da lei e as tradições judaicas. Eles exigiam tanto a perfeição que eles nem podiam cumprir. Então, eles comandavam o povo. E eles tinham a responsabilidade de manter a chama. Porém, não houve. Por quê? Porque a propina, o desmanche, a falta de comprometimento chegou e eles se corromperam. A ponto que os irmãos hão de convir que tinha culto todo sábado, tinha sacrifício quase todos os dias, e uma vez por ano o templo central enchia de todo mundo. Porém, tinha boi morto, tinha carneiro morto, tinha oferta, mas não tinha poder de Deus. Era um culto, era uma festa, todo ano, a mesma coisa, a mesma corrupção. E para piorar, o sistema religioso complicou mais, porque nesta festa anual, uma vez por ano, todos os judeus vinham para adorar, e muitos traziam os seus sacrifícios, muitos traziam as suas ofertas, muitos traziam os seus animais, como a rolinha, o pombo, era oferta de gente pobre, mas era o que eles podiam trazer para oferecer a Deus como sacrifício. Mas o poder persuasivo de Anás, que não era o sumo sacerdote no templo de Jesus, mas Caifás, mas tanto um como o outro foi Roma que colocou, e havia um conchavo.
Porque no período de Anás, ele monopolizou o comércio, o mercado dentro de Jerusalém. Então todas as lojas, bancas de câmbio que estavam dentro dos muros eram de Anás, o sumo sacerdote, e dos seus parentes, o agregado. Então havia um monopólio monetário terrível, a ponto que eles não abriam mão. Então o que era que acontecia? Olha que coisa séria. Quando os judeus chegavam com os seus sacrifícios, para entrar, para sacrificar, não podia, para entrar no muro, dentro do muro. Primeiro tinha que ser inspecionado. E quem eram os inspetores? Quem fazia a inspeção? Os agregados dos sumos sacerdotes. Então, como todo mundo ganhava em cima disso, eles procuravam defeito aonde não tinha. Quando alguém chegava com uma pombinha, um pombo de sacrifício, eles examinavam e diziam: não, aqui tem defeito, não pode, esse não entra. E descartava, pasme, nada entrava. Por quê? Se não entra, vai ter que comprar lá dentro. E quem era o comércio? Quem era que ganhava em cima disso? Então, isso era o que acontecia. Vejam que eu fiz um estudo, eu estudei em um contexto espanhol, que tem um contexto da história que mostra que um pombo valia uns de ouro, que hoje representava cerca de um salário mínimo de uma pessoa. Ou seja, R$1.000 e quase R$200 custava um pombo lá dentro. E isso era terrível. E eles, os irmãos, traziam as moedas para ofertar das gasofilados, mas não entravam, porque eles diziam: esta moeda de fora não é aceita aqui dentro, você vai ter que trocar pela moeda do templo. Trocar não era o problema era a taxa cambial que era posta para esses pobres. Então eles usurpavam de todo jeito. Aí tinha avivamento? Não tinha. Tinha Deus? Não tinha. Veja que o dia que Jesus entrou lá, ele arrebentou, ele ficou chateado, derrubou a mesa dos pombos, derrubou a mesa do câmbio e gritou: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram o convite lá dentro. E o pior, quem não aceitava isso? E os impostos altíssimos de Roma se tornavam ameaça. Eu tive em Israel e eu vi isso de um judeu. O que Gamaliel escreveu em Atos não era uma história simplesmente, era verídico, era real. Então todos que juntassem, pelo menos alguém juntasse um grupo de pessoas e se tornasse uma ameaça para o sistema, era eliminado. Veja que Gamaliel diz que apareceu um homem importante. Veja que o texto diz importante, Atos 5. E a ele se juntou cerca de 400 homens. Este importante era capital, este importante era influência. Ele juntou 400 homens e quis combater isso. O sistema soube, vai causar tumulto, vai causar ameaça, então eliminaram Teudas e os saduceus acabaram. Gamaliel diz que apareceu outro da Galileia, chamado Judas, o Galileu. O sistema eliminou e os que o seguiam, os que iam difundir com ele a revolta, foi eliminado, também acabou. Então todos que fossem ameaça para esse sistema não ia muito longe. Por quê? Ligado a eles estavam os escribas e os sinédrios, os detentores do poder. O sinédrio é o Supremo Tribunal Federal do judaísmo. Então quem conseguiria sobreviver? Foi no meio desse marasmo, foi no meio dessa frieza que resolve Deus mandar o que tanto deseja. Um avivamento para Israel. Aí Jesus entra. Com a permissão do professor, nós sabemos que Jesus veio para restaurar a Israel. Que ele veio para avivar Israel. Mas Israel
aceitou. E agora, como Deus juntou 400 importantes e não deu em nada. Como Judas, o Galileu, juntou uma multidão de homens e não deu em nada. Agora Jesus vai trazer um avivamento. E vai começar esse avivamento. Que ele junta 12 caipiras improváveis, sem dinheiro, sem importância política nem cultural, e começa a provocar o norte, começa a provocar um avivamento. Ele não veio trazer uma revolta armada como os zelotes esperavam. Ele não veio com arma, nem com escudo. Ele veio provocar um avivamento de dentro para fora. Ele veio trazer esperança para quem não tinha, que ia invadir as fronteiras, ia ultrapassar as fronteiras de Israel. Então a notícia começa a eclodir. Apareceu outro lá do norte, mas ele é de onde? É de Nazaré. Não se preocupa não, porque de Nazaré não vem nada que preste. Esse vai ser mais um que não presta. Mas só que a notícia muda, porque chega. Quantas pessoas estão com ele? Tem 12. Quem são eles? Ninguém não. São Zé ninguém nada lá do norte. São pescadores, são você, ninguém importante. Mas não demora muito, a notícia chega que o avivamento veio. Porque diziam agora está diferente, não tem mais 12. Agora já é uma multidão que está seguindo ele. O que é que ele faz? Ele tem um poder diferente, porque ele tem uma palavra de vida tamanha que os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando. O nome de Deus está sendo. Para piorar, está escrito que o avivamento cruza as fronteiras dos judeus e chega na Síria, na terra dos pagãos. Aí a Bíblia diz que os gentios em Sidom, quando ouviram falar do avivamento que Jesus trouxe, lá na fronteira, traziam nas costas os seus endemoniados, os seus paralíticos, os seus enfermos, e chegavam na Galileia, colocavam na beira da estrada. Ele vai passar, e quando Jesus passava, os demônios corriam, os enfermos eram curados e os paralíticos voltavam. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Eu sou fruto da década de 90. Houve um avivamento tão grande que eu me converti em 92. E obviamente alguns aqui comigo, nós víamos as pessoas no meio da rua gritando que queriam aceitar Jesus. E quando começa a acontecer aqui, aí a notícia chega no sistema. João 7, primeira atividade, se tornou uma ameaça. Esse Jesus Nazareno é uma ameaça. Temos que tomar uma providência com ele. Já tinha eliminado o outro, isso era fácil. Mas o povo é muito. Então não vamos matar, vamos prender. Pelo menos vai interrogar. Aí os sacerdotes, os líderes e sacerdotes se uniram, reuniram os soldados do templo e disseram: vão aonde ele está e o traga preso. Não foi simplesmente um convite, foi uma ordem judicial. O Sinédrio assina de uma ordem sacerdotal. Os soldados vão e encontram Jesus pregando. E cometeram o erro de não dar logo voz de prisão. Esperaram Jesus terminar o sermão. E enquanto eles ouviram Jesus pregar, ia sendo quebrado por dentro da avivamento. Terminou a pregação e eles não deram voz de prisão a Jesus. Voltaram para o templo sem o prisioneiro e tudo alegre, avivado por dentro. Chegaram tão alegres que os sacerdotes, os místicos, ficaram irados e perguntaram: por que vocês não trouxeram ele preso? Os soldados disseram: a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele prega. Ele prega diferente. Olha para tentar do lado de rua, avivamento chegou.
ressurreição do corpo. Porque eles só acreditavam na lei escrita e não na oral. Os fariseus acreditavam com uma observação: só até 3 dias um corpo pode ressuscitar. Passou de 3, acabou. Então, como os judeus eram pautados na lei, e isso era o que era pregado e ensinado a eles nas sinagogas, era isso que eles tinham. Agora, como o sistema já estava procurando, querendo de todo jeito eliminar Jesus e os que seguiam a ele, para acabar com esse avivamento. Aí acontece algo incrível. Jesus ressuscita alguém dentro de casa, mas não estava com presença. Um dos dirigentes de uma das sinagogas, Jairo, a filha adoeceu. Jesus vai lá dentro da casa dele e diz: menina, levanta. E ela levanta. Ele vai à viúva de Naim, ressuscita o outro entre a casa e o cemitério, mas estava no dia ainda vazio. Levanta, menino. O menino levanta. Aí o amigo dele adoece. E a Maria e Marta manda o mensageiro dizer: Senhor, aquele a quem manda está grave em mim. Ele diz: não espera, ela volta. Olha que ele diz: volta e diga a elas que fiquem calmas, que ele não vai morrer. O mensageiro volta, tranquiliza e o rapaz morre. Passa os 3 dias. Aí Jesus diz aos seus discípulos: vamos a Betânia, que eu vou acordar Lázaro que ele está dormindo. Senhor, você já morreu lá, deixa para lá. Não, vamos lá, eu vou acordar aí. Veja que, trazendo para uma crítica construtiva, quando Jesus chega em Betânia, a revolta da família era tão grande, porque ele não veio antes dos filhos, que Marta nem esperou ele chegar na porta, já foi com ele para desabafar. Veja que no contexto original, quando ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, ela está querendo dizer: Senhor, se o Senhor tivesse vindo quando a gente não pode chamar, meu irmão ainda estava vivo. Mas eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Olha como eles eram bons da lei. Sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia, mas já se passaram 3 dias, não tem ainda mais não. Vai chamar tua irmã. Maria vem com os mesmos argumentos. Aí Jesus diz: não me puseram. Chora e vai. Aí entram os curiosos. Aí começou o burburinho. Não era tão amigo, porque não veio quando foi chamado. Agora está chorando, dando uma de bonzinho. Agora vai com tudo chorar lá. Mas mesmo assim, vamos lá para ver o que ele vai fazer. Ele vai só chorar. Agora ele vai matar 2 coelhos com uma cacetada só. Quando chega no sepulcro, ele destina a pedra. Vocês sabem a história e grita: Lázaro, vem para fora! Diga para quem está lá: ele veio. Aí quem não acreditava já se juntou a ele, já aceitou, foi impactado pelo avivamento e estava no glória a Deus. A notícia chegou em Jerusalém no sistema, e chegou de uma forma tão cachapante que diziam: o negócio está feio em Betânia. E Betânia é pertinho de Jerusalém, não é longe. O negócio está pegando fogo. O que está acontecendo é que as pessoas estão se unindo a Jesus. Não precisa nem ele pregar, elas só olhar para Lázaro já aceita Jesus, já são quebrantadas pelo poder de Deus. Diga para quem está: olha para mim. Só olhar para mim já dá para
Espírito Santo. Porque não é o homem, é o Espírito Santo. Você vê aqui entrar no fim, que é aquele portão que entra para o avião. Então, aqui trabalhava Natan, e que é o pregador, é o pastor Genival. Meu Deus, como é que não vai lá? Nem precisava Jesus pegar só e olhar para Lázaro, ele se derretia e aceitou. Aí chega a notícia no sistema, vai ter muita explicação. Vai piorar. E eu estou sabendo, estamos sabendo que vai vir gente em toda a região, até do outro lado da fronteira da gente. Aí o sistema disse, vamos mandar alguém lá para ver se é possível. E mandaram o querido Jorge. E quando chegaram lá, viram as pessoas aceitando Jesus. Viram aquele homem que estava sem perspectiva há 4 dias atrás ou mais, estava sentado dando glória ao lado de Jesus. Avivamento ainda ressuscita gente. Avivamento ainda vai aquele que não tem mais esperança de dar apoio, voltar a dar glória em pleno dia de sol. Aí voltam e voltam ao sistema. Vejam que João disse que ele provocou isso, uma reunião em caráter urgencial. Uma reunião em caráter urgencial, convocativa, é imediato, é mais rápido do que ser urgente. Já está dizendo urgencial. E eles vieram para a alta cúpula. E aqui tiraram as diferenças do outro. E disseram, se a gente deixar ele como está, não tomar providência, todo o povo vai acreditar. E nós vamos perder a nossa posição. Então agora não adianta nós perder. Agora vamos matar. Porque matando ele acaba com isso. E fazer como fizeram com o teu mesmo. A Bíblia diz que agora procuravam Jesus não mais para aprender, mas para matar. Aí Jesus sabe disso, sai de fininho e não aparece mais em público. Quando ele soube que chegou a sua hora, ele disse para os discípulos, é a Páscoa, e vamos para Jerusalém. E os discípulos dizem, Senhor, estão querendo te matar, tu vai fazer o que em Jerusalém? É necessário que eu vá. Eu vou ser preso, vou sofrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram. Chega em Jerusalém, Lucas 22:14, Jesus expressa e diz, muito desejei, como eu esperei esse dia de comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque ali ele ia fixar uma aliança. O ápice da aliança dos judeus era quando tinha aquele elemento que a gente celebra até hoje, o pão e o vinho. No contexto judaico dizia que quando o mestre ou o líder pegava um pão, pegava o vinho e dava aos seus servos ou discípulos e eles compartilhavam, havia uma mensagem de comprometimento, se tornava uma aliança e aliança de sangue. Então o maior estava dizendo, o mestre estava dizendo para os liderados, a partir de hoje eu estou disposto a dar a minha vida por vocês, e a partir de hoje o que é meu é de vocês e o que é de vocês é meu. Quem for tocar em vocês primeiro vai ter que tocar em mim. E o menor, o discípulo dizia, depois que compartilhava, dizia ao mestre, a partir de hoje a minha vida não é mais minha, mas pertence ao Senhor. Dê o que der, eu vou viver para o Senhor. E a partir dali se tornava uma carne só. Você lembra que Jesus disse, aquele que não bebe do meu sangue nem come da minha carne, não tem parte comigo, era por conta dessa aliança. Fizeram uma aliança, formaram uma aliança, mas eles ainda esperavam que era uma aliança política para destronar Roma e libertar Israel. Que Jesus era o revolucionador de armas. Mas sai dali, a frustração vem, ele vai direto para o Calvário, para o Getsemane,
e é preso. E quando ele é preso, ele, dentro das acusações irreais, ele é acusado como pecador, para cumprir a lei e a profecia, que os nossos pecados iam cair sobre ele, e ele sabia disso. Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23 está escrito: se alguém dentre vós, foi Deus que disse a Moisés na lei, cometer pecado, e vocês pendurados no madeiro, o corpo dele tem que ser tirado no mesmo dia, porque ele é maldito de Deus. Então os judeus, liderados pelos saduceus, pelos fariseus, com a sanção do sinédrio e com o apoio dos interpretadores da lei, os escribas, condenaram Jesus como pecador. A segunda condenação é política, é romana, que era a morte de cruz, porque a morte de cruz não era só um suplício, mas dizia uma mensagem para quem seguia a tese de outro. Ou seja, crucificando Jesus, a mensagem para os discípulos era: vocês vão ter que parar o que ele estava começando a fazer, porque se vocês falar e continuar, vocês vão morrer do mesmo jeito. Então morrer de cruz trazia essa mensagem. Vejam que quando prenderam Jesus, os discípulos que Marcos diz que disseram que todos estavam com Jesus e ninguém ia negar, farraparam e desistiram por conta da pressão psicológica e militar. Então desistiram. Só Pedro e João vão vindo de longe, e Pedro, naquela mesma noite, por 3 vezes deixou de ser crente. Disse: não, sou crente não, nunca nem vi a cara desse cara, eu não o conheço. A Bíblia diz que na última vez ele espraguejou, ele desculhambou, ele usou palavras ilícitas para comprovar que não era mais crente. Então ele também se afasta. O último que ficou de longe. Então Jesus vai ser dilacerado, vai ser mutilado como um pecador ruim. Então agora, depois de passar pelas sanções da lei, dilacerar o seu corpo, ele vai ser levado ao Calvário, no lugar mais alto da cruz, porque se tornou uma ameaça e se juntou ao sistema para acabar com o avivamento que ele trouxe. Olha que coisa linda. Então aqui tem um segredo, eu estudei pouco, mas deu para entender. Por exemplo, no contexto biológico, se qualquer um de nós morrermos aqui agora, por exemplo, todos nós aqui temos um corpo sarado, sem ferimento. Então, quando a morte, se nós morrermos aqui agora, daqui 1 hora, a SAMU nem chega direito, o microtério, a decomposição entra depois de 1 hora. E o que é que a decomposição faz por conta do pecado? Ela deteriora o corpo de dentro para fora. Os órgãos internos vão ser dissolvidos e ela tem até 24 horas para terminar. Quando ela termina, vem a putrefação, e a putrefação vai apodrecer, vai feder, vai sepultar e vai se tornar pó de novo. Então esse é o processo normal. Então quando Jesus está dilacerado, era mais vantagem para a decomposição, porque 3 horas da tarde ele já estava na cruz. E qual era o propósito? Parar a sua mensagem de avivamento. Então a mensagem é essa: 3 horas da tarde Jesus morre, e morre pela lei de Moisés como pecador, e a cruz dizia aos seguidores: acabou, se vocês continuarem vão morrer do mesmo jeito. Só que quando dá 4 horas da tarde, ele ainda está na cruz. 5 horas ele ainda está pendurado. Já se faziam 2 horas e o povo. Então esse é o processo normal. E para piorar, os estudiosos dizem que o corpo de Jesus estava tão ferido que a decomposição não ia precisar de 24 horas, no máximo 9 horas. Jesus estava todo decomposto e a putrefação entrava. Só que dá 3 horas e a decomposição não vai. Da meia-noite faz 9 horas e a decomposição entra no sepulcro. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que o pecado que ele carregou foi o meu e foi o teu, e ele se vai na cruz, ele entra no sepulcro, se pecar. 3 horas da manhã do outro dia, 24 horas, e a decomposição não chega. 36 horas, 3 horas da manhã do último dia, e a decomposição lenta. O corpo não fede, o corpo não muda, o sangue não coagula. E enquanto a
situação da morte, ele desce lá embaixo do Espírito e toma o poder da morte, do inferno, para ficar vivamente e descer da vida. 3 horas da manhã, hoje é aqui do ano, do último dia, vai para 36 horas, e a morte chama a decomposição. Decomposição, já vão para 40 horas, e o corpo dele está igual como entrou. A decomposição, isso aí é com pecado. Chama ele, porque eu sou lindo se tiver pecado e eu não vejo pecado nele. 3 horas da manhã, a porta judicialmente chama o pecado. Pecado, vem cá. Ele diz: eu não posso entrar. Não pode, por quê? Porque a decomposição diz que a culpa é sua. Ele não tem pecado. Aí o pecado diz: não dá para entrar. É prescório, em tudo, eu fui de tudo, em tudo, eu tentei, mas em nada, ele pecado. Quem vai chegando 5 horas da manhã logo cedo, com uma vasilha de bálsamo, Maria Madalena e outras mulheres procurando restos mortais, porque possivelmente depois de 3 dias a decomposição já terminou, já está fedendo. Quando ele entra, não vê o corpo, porque papai mandou os anjos tirar a pedra. E ele ressuscitar. Quando vem os lençóis, treme, o desespero lá, o choro vem. Por que vocês estão chorando? Vocês estão procurando a Jesus o Nazareno? Mas roubaram o corpo dele. Não roubaram, não. Lembra que ele pregou para vocês que ele ia ressuscitar? Ele não está mais aqui. Ele já voltou a viver. Ele está vivo. Então balança quem está do lado e levanta a cabeça. Ele está vivo e sempre vai estar. Ele está. Ele ajuda um por um. E diz: filho, que em Jerusalém, aonde passe tudo legal, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão continuar anunciando os atos poderosos de Deus na terra. O poder do Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vai para o céu, e os discípulos voltam para o cenáculo. Eu entrei no cenáculo, Maurício, usa aí, e eu fiquei pescalhado, porque na lógica humana não dá para conceber que tudo aquilo aconteceu naquele pequeno espaço. E porque eles vão para lá, estavam alegres, esperando a promessa. Agora eles já estão ouvidos por essa aliança de sangue. Mesmo querendo exigir, era quase que impossível, porque havia uma aliança agora. Agora aí, imagina, quando a gente prega que Jesus ressuscitou, os detentores do poder pregaram antes de nós o contrário. Porque Mateus diz, pastor João, que quando os soldados espantados foram para um templo e disseram que Jesus ressuscitou, eles acreditaram
ficava a igreja acreditar. Para quê? Para os soldados não falarem isso, falar que Jesus estava morto. E os discípulos roubaram o corpo dele. E quem é que sanciona? Os detentores do poder, saduceus, fariseus, sinédrios, escribas, tudo de comum acordo. E a Bíblia diz que os soldados começaram a espalhar. E Jerusalém estava lotado de pessoas do mundo todo, de toda a parte do mundo. Era fácil. E tudo isso, a geração queria continuar no Senhor das maravilhas e promoveu o avivamento que lhe atendeu. Glória a Deus. Estava trancafiado na cidade. 10 dias depois da sessão Pentecostes, o Espírito Santo desce. E os ignorantes começam a falar em língua de outros países com tradução simultânea. E quem estava lá embaixo gritava, porque o cenáculo foi de cima e a vozinha está descendo. Impacta, porque com o avivamento impacta toda a Jerusalém. Não é só o cenáculo. E veja que está escrito o que era que eles falavam, a língua de cada país, as maravilhas, os grandes feitos que Deus fez, que Deus faz e vai fazer. Então eles gritavam lá embaixo, que onde está vindo esse estrondo, esse barulho, virado em cima do cenáculo. Mas quem está lá não são os galileus, e todo não tem conhecimento da lei. E como nós estamos ouvindo eles falar as maravilhas de Deus na língua do nosso país, vamos lá. Quando chega lá, eles são impactados pelo que ouvia e pelo que via. Não era só ouvir, eles viam Deus purinho no meio do cenário. Aí alguns diziam, eles estão bêbados. Agora olha que coisa linda. Você não faria isso, você não daria essa chance. Aí aquele crente que cerca de 50 e poucos dias espraguejou, não era mais crente. Agora Jesus trouxe ele, removou, batizou o Espírito Santo, chamava o Pedro. Aquele que não daria nem a oportunidade para cantar o hino, ele disse, quem vai pegar hoje sou eu, aqui vou cantar. E chega do Espírito Santo, ele prega a mensagem simples e nem faz o convite. Quase 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador e Pai. Não chamou a atenção, não chamou a atenção da culpa. Porque a divulgação dos soldados era maior e a conversão daquelas almas não comprovava que Jesus estava vivo. Era só falácia, era poder da oratória. Aí vai Pedro e João cheios do Espírito Santo. A oração do templo. Esse templo era o judaísmo. Só conseguimos ter uma coisa dele, eu estava pregando no congresso no mês de junho. E era o mês do Ramadã. E quando eu saí da igreja, eu fiquei assustado. Era quase impossível você andar a pé e tanta gente livrando. E eu perguntei, mas por que são os muçulmanos? É meio do jejum. Eles passam, eles botam nas mesquitas em oração na madrugada em jejum. Então essa oração das 3 horas da tarde enchia mais do que a mesquita. Estava lotada. E lá tinha grandes e pequenos. E na porta do templo tinha um posto que vocês sabem a história, que era conhecido, de cima e de baixo, grandes e pequenos ministérios. Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Aleluia, ó glória! O avivamento lembra do tempo. Aleluia! Não temos prata nem ouro, nós que temos que dar em nome de Jesus de Nazaré. Estou me levando para o pulo. A lógica normal, porque havia restrição para ele, era ele correr para casa. Quase 40 anos de idade, sem nunca ter andado, era para ele fazer carreira de ladeira abaixo ou ladeira acima, gritar papai, mamãe, Jesus me curou, mas não. Quando ele vê que está curado, ele não vai para casa, ele olha para o templo e diz, agora ninguém me segura. Talvez há muitos anos indo no bolso, ele entra cantando, saltando e dando glória a Deus, e Pedro e João pregando as maravilhas, a ressurreição de Cristo. Quase 5.000 pessoas dentro do templo aceitaram a mensagem do Evangelho e são impactadas por esta Evangelho. Causa divisão na cúpula, porque juntou o sal da cúpula, porque agora provava que tinha alguma coisa diferente. Aí um sacerdote dizia, temos que matar esse povo. Os outros diziam,
Não pode, eu conheço aquele rapaz. A minha vez que ele se dividiu. Eu conheço aquele menino bem pequeno. E ele ainda está dando pulo ali, está dando glória lá embaixo. Isso é avivamento. Chamaram como Pedro. E eu acho bonito que quando chama Pedro diz, eles dizem, convocamos vocês para saber em nome de quem vocês estão provocando. Aí Pedro diz, olha, era para Pedro entender. Pedro diz, eu estou preocupado com vocês, na minha linguagem, na nossa. Vocês tiveram trabalho de nos trazer aqui. Olha o que é que ele diz. Por conta de um simples milagre. Ele chamou assim. Que foi feito ao pobre homem. Mas já que vocês perguntaram, para vocês ter certeza, lembra daquele Jesus que Deus mandou de vocês ajudar? Vocês crucificaram o Adão, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo. Olha o nome dele. Eles ficaram tão irados que queriam matá-los. Aí é quando Gamaliel entra e conta a história de Deus aqui em Gamaliel diz, olha gente, escute, tira esse meu joelho aqui, e depois vocês interrompem. Quando eles são guardados, Gamaliel, o homem regenerado por tudo, diz que eu tenho um conselho para dizer a vocês. Vejam o que vocês vão fazer a esses. Vocês lembram de Deus, vocês lembram de Judas, mas agora é diferente. É nível você deixar esses homens grandes. Porque se essa obra for de homem, vai parar por uma vez. Mas se for de Deus, vocês estão felizes. Se for de Deus, ninguém vai parar. Tiraram de novo lá do quartinho. Chicoteados. Veja, chicoteados foram. Ameaçados. E pela lei, você não pode mais pregar e nem anunciar isso. Ele sai do interrogatório. Não vou vir para casa. O sangue correu. Ouvimos por uma aliança escrita livre. Ele já sai pregando as maravilhas dos grandes. O evangelho vai se espalhando. O avivamento chega na Antioquia assim. E agora o avivamento pega os gentios de Antioquia. A notícia do avivamento em Antioquia chega em Jerusalém. E manda o Barnabé para lá. Barnabé assume a igreja de Antioquia. Cheio de Deus, de fé e cheio do Espírito. Mas não era de movimento. Aí a Bíblia diz que ele levou e foi para Tarso, chama Saulo. Paulo procurou Paulo, encontrou Paulo e disse: Paulo, a igreja que eu tomei posse de Antioquia está pegando fogo. Jesus está fazendo tanta coisa, Paulo, que eu quero que você me ouvisse. Aí Paulo chega em Antioquia e começa a pregar um avivamento. Libertar um evangelho de libertação sem a circuncisão. E o evangelho, o avivamento é tão forte em Antioquia que atrai a ira do governador. O governador diz que tem que prender esse povo. Está todo mundo aceitando esse Jesus, diz a história. Ele prendia e agora piorava, porque era avivamento na rua e avivamento dentro da cadeia, porque os presos estavam captados pelo avivamento. O imperador soube que estava caindo o avivamento, deu ordem de ilegalidade para ele matar. Ele começa a matar crentes, mas não parava o avivamento. Aí o imperador disse: você vai perder o cargo. Ele disse: eu não sei o que esse povo tem. Quando eu mato o quadro, já tem 800 aceitando essa palavra. O evangelho, o avivamento de Samaria. Terra que o judeu dizia que era amaldiçoada. Um crente, só um crente. E quem mandava em Samaria era um mágico chamado Simão, que tinha um nome de um poder, um grande poder. Só ele faz pela arte da magia. Toda Samaria se rendia em seus pés. Um crente cheio do Espírito Santo chamado Filipe chega em Samaria e toca fogo na cidade, pregando a ressurreição de Cristo.
O avivamento toma toda a Samaria, até o máximo aceita a Jesus como Salvador. Eles não desistiram, gente. Essa geração não desistiu. Essa geração, o preço da própria vida, ele não deixava chegar a pagar. Eu estive pregando, talvez você já ouviu só para dar sentido. Eu fui pregando um congresso na cidade de Turim, na Itália, um congresso missionário. Preguei sexta, sábado e domingo. Na segunda, o pastor Mário disse: eu vou te levar para conhecer alguns históricos lugares quando os cristãos morriam e não desistiam. Eram movidos por essa chama. Eles me levavam em lagos. Disse: dentro desse lago aqui, muitos morreram. Os algozes pegavam pedras grandes e amarravam no pescoço deles e gritavam: você só tem uma chance de sobreviver, é desistir. Disso que vocês anunciam. Eles não desistiam. Eram jogados dentro do lago com as pedras de fogo. Ouvimos por esse avivamento. Glória a Deus! Aleluia! Andamos muitos lugares. Terminou o dia, ele disse: não vai dar tempo de Roma, senão eu ia te levar no corredor de fogo. Ele disse: olha, meu imperador estava com tanta raiva que mandou fazer um tacho bem grande na praça principal e mandou colocar corredores de tocha pegando fogo. Mandou prender todos os cristãos que pudessem. Queria provar que Jesus estava morto e que aquilo era só falácia. Caso eles não existissem, iam ser triturados pelo azeite inflamável. Chegou o dia do holocausto. Ele chega na praça e é aplaudido pelos romanos. Lotada a praça, ovacionava. E ele mandou ter a fogo no tacho. O fogo e a labareda sobe e o azeite ferve. Então ele, sobreposto, deu água ao soldado: entre e tira os buracos aqueles malditos cristãos. E se eles não existirem, joguem dentro do fogo de 2 em 2. Os soldados bem armados arrancavam os trilhos dos buracos, amarravam em correntes e mostravam o tacho. E dizia: a única forma de vocês sobreviverem é desistir do que vocês pregam. Aí os crentes queriam que saíam do buraco, queriam fazer força para quebrar a corrente do outro. Aí eu disse: pastor, eles queriam correr. Ele disse: não, eles estavam tão cheios do Espírito, eles estavam tão avivados, que quando eles viam o azeite e o fogo, olhavam para o outro e diziam: me solta, que eu quero ver Jesus primeiro do que você, eu quero entrar lá primeiro do que você. O soldado pegava o influente e jogava dentro do tacho. O azeite fazia um barulho e o fogo aumentava. Os romanos levantavam a voz, ovacionando o imperador e os deuses de Roma. Foi uns 20 minutos de maltrato. Ele disse: dentro por 20 minutos a meia hora, a praça ficou em silêncio. O imperador baixou a cabeça. O que houve? Os crentes que eles jogaram dentro do fogo acorrentado começaram a sair dentro do tacho mesmo, sem nenhuma queimadura, e correndo sobrado. Quando eles viram, se pararam, e os crentes começaram a pular na beira do tacho, e a correr, e a gritar: os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Jesus é pesado e é pesado. Os primeiros séculos foram doloridos. Quando Pedro escreve a carta, a primeira, eu disse que eles pegaram as 5 províncias romanas na Ásia Menor, entre 62 a 64. Veja aqui, Pedro está escrevendo uma mensagem estimulativa, mostrando aos irmãos que eles não podiam dirigir, que estava surgindo aí possivelmente uma grande turbulência. Porque foi justamente em 64 que Nero tocou fogo em Roma.
e colocou culpa nos cristãos. Então agora, aonde Roma mandar, os cristãos se tornaram inimigos do Estado. Hitler começou a mandar queimar os crentes vivos. Caso não existisse, eram queimados vivos por conta da mensagem do Evangelho, por conta desta avivamento. A história diz que queimaram tantos crentes que faltaram lenhas para queimar crentes. Isso implica dizer que eles não desistiram. Quando não tinha mais lenha, aí deram de ordem: pendura nos postes e queima eles nos postes. E eles eram pendurados e queimados, mas não desistiram. Pedro se torna inimigo do Estado por conta desse avivamento. E é coisa que não tem uma cruz para desistir ou ser crucificado. Aquele que por 3 vezes negou, agora cheio de Deus avivar. Ele diz: eu só peço a vocês uma coisa: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. E coloca de cabeça para baixo e pode bater o prego, mas eu não posso desistir. Pode bater o prego. Esfolaram como indivíduos, decapitaram Paulo, e eles não conseguiram pará-los. Vinha sempre uma nova geração. 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 Uma das crises piores foi o século XVIII, 1700 e alguma coisa. Até o século XX, foram quase 300 anos de esfriamento pela ideologia de luto, liberalismo teológico, que estirava a velocidade da Bíblia. Esfriou muitas pessoas, porque pelo contexto filosófico e o poder da influência, ele ensina que o Espírito Santo não interferia na história do homem com Deus, e ele deu por muito sucesso. Ele dizia que a única coisa do credo que a gente acredita era que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu, e acabou, que Jesus não estava vivo. Ele quis dizer que Jesus, a ressurreição de Jesus, era pelo poder da nossa pregação. Como os fãs de Ailton Senna diz hoje que ele está vivo. Como você está ouvindo hoje, e com todo respeito, só citando como exemplo, com respeito à família, eu falei isso, só dizendo que você vê muito sempre, Pelé não morreu, vai ser eternizado, ele está vivo. Os fãs, ele quis dizer que Jesus era assim, pelo poder da nossa pregação, ele estava vivo, era igual a qualquer um. Mas a diferença é que eu tive lá no túmulo de Michael Jackson, e está lá a lápide: aqui jaz Michael. Eu tive no túmulo de Wesley, aqui jaz. Mas eu tive no túmulo de Jesus e não encontrei. Um dia disse: vem pra cá, a única coisa que tem é as brechas no cômodo. É o que foi o terremoto quando ele voltou a viver. Ele está tão vivo que você não enxerga a igreja da tendência para ver o dedo pegar. Você vem aqui porque sabe que desde o século XXI Jesus está aqui. Ele está aqui, ele sabe, ele é mesmo. Eu sou o mesmo. A minha unção e a minha glória está descendo e invadindo vidas nessa noite. O poder da minha unção está descendo a graça. Assim diz o Senhor.
parecia que o Pentecostes tinha acabado. Europa fria, América do Norte fria. Aí um jovem de 13 anos, o pai chegava e procurou o pastor e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para incendiar o avivamento da minha vida. Eu preciso incendiar a minha geração. O pastor disse: bora. Ele atendeu 13 anos de oração. Quando ele completa 26 anos, o Espírito vem. E o Pentecostes volta na Europa. A história diz que os cultos só tinham hora para começar. Os crentes largavam do trabalho, nem tomar banho, ia já direto para os cultos para as reuniões. Porque Jesus voltou a batizar, a curar. Era um poder tão grande que ficou conhecido como um dos maiores avivamentos da história. Em um ano, quase 100 mil pessoas aceitaram Jesus e batizaram o Espírito Santo. Século 20, 1906, a América do Norte é impactada por esse avivamento. Na pessoa de William Seymour, um preto, meu amigo, graças a Deus, um preto. Sacode a rua Azusa e o avivamento canta. Foi um avivamento tamanho que os amigos da América dizem que chegou um período de um avivamento tal que ao meio-dia os restaurantes estavam fechando as portas, porque as pessoas não procuravam almoço, iam para a igreja cá. Um avivamento tal que em muitas cidades, quando o crente chegava, aquela cidade parava com os vícios e parava até de fumar e de beber. E quando perguntava, é porque aqui passou um homem, uma mulher cheia de Deus. Século 20, a geração dos nossos pais não tinha o que a gente tem. Muitos irmãos, nossos pais da fé, por conta desses feitos poderosos, e não desistiam. Quando passavam pela calçada dos novos crentes, eles lavavam a calçada, como que por ali passou um germe. Aqui passou um crente e não lava a calçada. Eles não tiravam foto, não tinha tecnologia, não tinha monetização de YouTube, não tinha céu, era urina podre, era tomate podre. Muitos saíam de casa para adorar, chegavam sangrando nas pedradas, mas eles não desistiram. Senhor, cuidado de fazer parte da geração que foi escolhida para anunciar os grandes feitos de Deus.
hoje, tem que encher. Porque senão não vou ter agenda. Se eu fosse atender 2024, eu estava toda agitada. Vivamente, a questão disso vai vir. Procura o Sinédrio. Procura os fariseus. Procura os saduceus. Procura o Império Romano. Procura o templo da negociação. 70 anos depois que Cristo caiu. Todos caíram. E a igreja? Olha, diz aqui, como diz a Cristo. Veio a pandemia e disseram: quero ver agora, pregador. As igrejas de vocês também fecharam. Eu digo: vocês estão pensando que a gente depende de alvenaria para ser avivado. Eu prometo a vocês que dentro de banheiro tem gente falando no mistério, mas o problema é cheio de Deus. A pandemia passou, o negócio aqui. Nós sobrevivemos para ser melhor do que o que era. Diga para quem está falando: Deus nos preservou para fazer mais barulho do que a gente fazia. Eu tenho pregado o mundo todo, e todo mundo foi alvo da pandemia, o mundo todo. E tem igreja assembleia, pentecostais, que você chega e sabe quem eu sou, já pede para eu pregar mais devagar. Porque, pastor, o senhor vai ficar rouco aqui. E o povo está triste, cabisbaixo, não vai dar glória. A pandemia deixou o povo quieto e frio. E eles estão deprimidos. Para, não fala línguas estranhas não. E nem fala arrependimento. Tem muitas igrejas pentecostais que depois da pandemia não faz mais o que a gente está fazendo aqui. Mas eu louvo a Deus que eu estou na Assembleia de Deus Carapiata. E aqui é uma coisa. Aqui é uma coisa. Deixa eu vir lá no Deus. Deixa eu vir lá no Deus. E começou. Fique de pé se você pode. Não esqueça disso. Tinha alguém melhor que você. Tinha alguém mais capacitado que você. Mas ele escolheu você. Então, se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que seja íntima, eu gosto disso. Vira para ela. Vira. Me ajuda aqui, pastor Maurício. Olha nos olhos dele, não olha para mim. E diga para ele: obrigado por você não ter desistido. Quero saber como você vai sair dele. Diga: eu vou sair renovado. Porque eu faço parte da geração eleita, sacerdócio real, adquirido.